Queridos amigos, um abraço a todos vocês. Eu vou fixar um pouquinho o tema da gente hoje aqui. Depois eu tiro os comentários, tá? Porque como são muitos comentários e a audiência é muito grande, a tela às vezes treme. Mas eu vou deixar um pouquinho aqui. Um abraço, Hudson, meu amigo. Deixa eu botar aqui. O tema de hoje você lembra? Deixa eu pegar aqui, um minutinho. Tentar colocar aqui. Não está indo aqui. Estou tentando botar o comentário, mas não está colaborando aqui, tá? Agora é a lei da pandemia. Tema de hoje é importante. Só se fala nisso, viu, gente? Só se fala nesse assunto. Essa semana, quase todos os dias, eu fui convidado para falar sobre essa lei. Então a gente vai falar sobre a lei da pandemia, parte 2. Grande Quiolo, um abraço, meu amigo. O genial Quiolo, sem dúvida o grande Quiolo é um dos maiores talentos do Brasil. Memorizem esse nome, meus amigos. Quiolo, um artista, um fotógrafo altamente diferenciado. Uma pessoa, um ponto fora da curva, um gênio. Um abraço ao meu irmão Rodolfo Pamplona Filho, que entrou aqui. Um abraço, irmão querido. Se cuide, descanse, viu, irmão? Você prometeu para mim, viu? Olá. Um abraço aos amigos vários aqui que estão entrando aqui. Eu queria logo no início da live de hoje fazer um registro aqui de todo o coração, porque acho que ontem, né? Acho que na madrugada, enfim, de ontem para hoje, faleceu o grande professor Silvio Capanema de Souza. Então eu queria dedicar essa nossa live de hoje ao professor Silvio, ao grande Capanema, uma pessoa assim muito querida para mim. Eu sou muito grato a ele. Lá no começo dos anos 2000, quando eu comecei a proferir palestras, eu ainda tinha cabelo, eu tinha meus 20 e poucos anos. O grande Silvio Capanema, um dos maiores juristas do Brasil, ele assistiu uma palestra minha, disse: rapaz, esse baiano, esse menino é bom, etc. Me levou para o Rio de Janeiro, a convite dele. Eu fui apresentado à comunidade acadêmica do Rio de Janeiro. Então fica aqui o meu registro respeitoso, com muito carinho, com a certeza de que o Pai Celestial está com ele. Então eu dedico essa live de hoje ao nosso grande jurista e professor Silvio Capanema de Souza, com um abraço especial ao Rio de Janeiro, que era a terra do coração do grande professor Silvio, que em verdade era um jurista do Brasil todo, né? Não era só do Rio, mas em especial fica o meu abraço ao Rio de Janeiro, porque eu sei que por ser a terra natal dele, o Rio de Janeiro está sentindo mais a partida do professor Silvio Capanema de Souza. Fica o nosso registro aqui. E vamos dar sequência à lei da pandemia. Só se fala nisso. Essa semana eu participei de um evento importante da Escola Nacional da Magistratura, a convite do ministro Herman Benjamin, falando sobre a lei da pandemia. Ou seja, você que me escuta agora, você que é advogado, você que é concursando, você que é estudante, é fundamental que você compreenda a nova lei do RJET. Pablito, por que RJET? O que é isso, RJET? RJET significa Regime Jurídico Emergencial Transitório, porque a lei ela veio com ementa, ela veio com informação de que ela institui o Regime Jurídico Emergencial Transitório de Direito Privado. E desde a última live que eu comecei a fazer análise da lei, vocês lembram disso? Atenção! Quem perdeu a minha última live, assista aqui no perfil ou no site O Civilista, tá lá a live anterior, porque a live de hoje é uma conclusão da última live. Vocês lembram, né? A gente foi analisando, eu selecionei artigos importantes da lei da pandemia. Você lembra? Falei sobre o artigo que dialoga com o direito de família, falei com o artigo que dialoga com o direito das sucessões, tá lembrado? Falei com o artigo que dialoga com o direito do consumidor, com delivery, lembra? Falei da uso capião também, porque na lei da pandemia existe uma referência ao uso capião. Então, essa live de hoje é um encerramento, tá? Dessa seleção de artigos que eu fiz. É claro que aqui é apenas uma live, não é um curso, mas eu creio que vai dar para vocês terem uma ideia do que ocorreu em relação à lei da pandemia. E hoje eu deixei talvez a parte mais complexa da lei da pandemia, tá? Quem assistiu uma live que eu fiz há algumas semanas sobre prescrição e decadência vai ser de grande valia. Mas caso você não tenha assistido, como eu tenho neurose de clareza,
Eu vou revisar a ideia de prescrição e decadência, porque só compreendendo a ideia de prescrição e decadência, você vai entender o que é que a lei da pandemia fala sobre prescrição e decadência, que é um tema de imensa importância. Só que antes de falar nisso, eu quero relembrar que o artigo 1º da lei da pandemia, a lei 14.010 de 2020, que entrou em vigor no último dia 12 de junho, o parágrafo único do artigo 1º diz o seguinte: para os fins desta lei, olha só, esse parágrafo único do artigo 1º é aquela pegadinha que o CESP coloca no concurso, né? Que o CESP faz belas provas. É aquela pegadinha que o advogado, não sabendo, pode escorregar numa petição inicial, o juiz em uma decisão. Então eu começo, tá? Porque eu tenho neurose de clareza, eu não corro em respeito a cada um de vocês. Eu começo relembrando que o parágrafo único do artigo 1º da lei da pandemia diz o seguinte: para os fins desta lei, considera-se 20 de março de 2020, data da publicação do Decreto Legislativo número 6, como termo inicial dos eventos derivados da pandemia do coronavírus. Então veja só, o parágrafo único do artigo 1º da lei da pandemia diz que considera-se 20 de março de 2020 como sendo o termo inicial dos eventos derivados da pandemia da Covid-19. Então, de acordo com o parágrafo único do artigo 1º da nova lei, o marco da janela pandêmica, tá? A data em que os efeitos da pandemia começaram a ocorrer, segundo a lei, é 20 de março de 2020. Memorize isso. Memorize. Porque eu vou fazer uma crítica a isso depois, uma análise crítica. Memorizou? Então, de acordo com o parágrafo único do artigo 1º, Pablito deixou claro na live dele que esta data, 20 de março de 2020, que segundo a lei é a data considerada o termo inicial dos eventos derivados da pandemia. Traduzindo, é a data do início da janela pandêmica. Vamos colocar assim. Memorizou? Perfeito. Prescrição e decadência, meus amigos do coração. Vejam, eu vou rememorar o que eu já disse a vocês. Prescrição e decadência é um dos temas mais complexos do direito brasileiro. E eu, essa semana, falei isso umas 2 ou 3 vezes em lives minhas, eu tenho uma opinião sobre isso. Por que, Pablito, que prescrição e decadência é um tema tão difícil? Sempre foi, professor. Poxa, eu tenho uma suspeita. Eu tenho algumas suspeitas. Primeira, quando você estuda prescrição e decadência, você estuda no 2º semestre da faculdade. É ou não é? Em teoria do direito civil 1 ou 2. Não é assim? Nós não temos maturidade para entender prescrição e decadência ali. Mas por que, professor? Não por falta de inteligência, que sei que todos vocês têm e muita inteligência, mas por uma razão objetiva. Isso aconteceu também comigo. Não há como se compreender bem prescrição e decadência se você não tiver um conhecimento fundamental da teoria geral do processo. Tentar entender prescrição e decadência sem ter uma noção básica da teoria do direito processual é como tentar entender física quântica sem compreender matemática avançada. Não dá. Não dá. O professor, quando leciona prescrição lá em Direito Civil 1, lembra da faculdade? Dá uma noção geral. Mas você não viu o processo ainda. E veja, aí vai uma outra suspeita minha. Por que prescrição é um tema tão difícil no Brasil? Veja só, quem leciona esse tema, quem produz doutrina sobre prescrição e decadência, é o civilista. E é interessante eu mencionar isso a vocês. Durante muitas décadas no Brasil, se reverberou a ideia de que, ouça só, a prescrição ataca a ação. Uma ação extingue-se por prescrição. Até hoje você escreve isso, você lê. Poxa, Pablito, eu costumo ler, olha, a ação está extinta por prescrição. Fulano perdeu o direito de ação por prescrição. A ação é extinta por prescrição. A doutrina clássica
reproduziu durante décadas essa ideia de que a prescrição ataca a ação. E eu poderia aqui citar grandes civilistas, Clóvis Bevilacqua, meu amado Bebé. Eu poderia citar Orlando Gomes, o grande professor. Poderia citar Carpenter, Câmara Leal, que tem uma bíblia sobre esse assunto. Todos partindo da mesma ideia, de que a prescrição ataca a ação. A prescrição ataca a ação. Veja, a doutrina começou a perceber que havia alguma coisa de errado nisso. Lá pelo meado do século XX, quando um professor da Paraíba, e aqui vai minha homenagem, o grande Agnello Amorim Filho, publicou um artigo fazendo uma análise, eu me arrepio quando eu falo isso, uma análise crítica sobre a doutrina da prescrição e decadência. Isso é tão importante, pra você ter uma ideia. No concurso que eu fiz para promotor de justiça, para o Ministério Público, uma das questões abertas, quando eu fiz a prova, era: candidato, escreva sobre o artigo publicado por Agnello Amorim Filho. Veja só, uma das questões da prova que eu fiz para promotor era o título do artigo de Agnello Amorim Filho. Daí você vê a importância do que ele escreveu. Porque ele fez uma análise crítica. Pô, tem alguma coisa errada aí no estudo da prescrição e decadência. Pô, a prescrição ataca a ação. A ação extingue-se por prescrição. Tem alguma coisa errada aí. Muito bem. Pablito, você está com isso, professor Pablo, dizendo que os civilistas dessa época, Eduardo Spínola, Clóvis Bevilacqua, Carpenter, Câmara Leal, estavam ensinando o direito civil errado? Não, não, não. Quem sou eu para dizer isso? Quem sou eu? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, que em virtude de, na época em que a doutrina clássica brasileira desenvolveu a teoria da prescrição, nessa época, a teoria do processo não estava desenvolvida. E foi com o desenvolvimento da teoria do processo que os civilistas começaram a perceber que havia algo errado, algo que não encaixava bem, digamos assim, na doutrina que até então se lecionava, segundo a qual a prescrição ataca a ação extingue-se por prescrição. Veja, essa doutrina não é que ela esteja errada, ela espelha o raciocínio de uma época em que quando você falava em teoria da ação, no máximo que vinha à sua mente era a ideia da accionata, não é? Mas não é desse tipo de ação a que estou fazendo menção. Quando você diz assim, o que é direito de ação? O conceito que vem na sua mente é o conceito gerado pela teoria do processo. É claro. Então eu vou mostrar a vocês agora, com um exemplo muito simples, que não se deve escrever na sua petição inicial, na sua contestação, na sua decisão, na sua prova de concurso. Claro, data vênia, porque pode ser que o examinador não siga essa linha, ok, quero registrar isso. Mas na minha visão, e eu digo isso invocando o próprio Código Civil, vou mostrar a vocês, não se deve mais escrever: a ação prescreve em tantos anos, a prescrição ataca o direito de ação. Não se deve escrever isso. Porque com o desenvolvimento da teoria do processo, a doutrina civilística percebeu que essa premissa da qual os civilistas partiam, de que a prescrição ataca a ação extingue-se por prescrição, é uma premissa que não se justificava mais, não se harmonizava com o amadurecimento da teoria do direito. Eu vou lhes mostrar isso com um exemplo. Sabe quando é que eu percebi que havia algo errado no estudo da prescrição e da decadência? Sabe quando é que eu percebi isso? Eu já mencionei. Quando eu, estudando Orlando Gomes, professor, quem foi Orlando Gomes? Um dos maiores civilistas do Brasil, Orlando Gomes. Um dos maiores civilistas do mundo. Orlando Gomes, ele foi um profeta do direito civil. E quem estuda Orlando Gomes percebe que a obra dele é uma obra densa. Tá? Qual é o estilo do professor Orlando Gomes, Pablito? Orlando Gomes, ele não tem o estilo como, por exemplo, Caio Mário tem, outro grande civilista, fantástico. Caio Mário, os parágrafos de Caio Mário são parágrafos longos. Orlando Gomes, parágrafos curtos, mas altamente densos. E Orlando Gomes tem uma característica interessante.
quando ele escreve na obra dele, ele não costuma colocar no livro, transcrever no livro, os artigos do código, que é uma característica que eu tenho em minhas obras. Eu gosto de colocar no meu livro os artigos do código, porque eu acho que isso facilita a vida do leitor. Orlando Gomes não faz isso, não é o estilo dele. Só que no capítulo sobre prescrição e decadência, vejam só, viagem nisso aqui. Viagem nisso. Eu viajo nisso. Viagem comigo. Na última página do capítulo de prescrição e decadência, depois de ele defender a tese, a prescrição, ataca a ação, etc. Enfim, de acordo com a doutrina da época, na última folha, Orlando Gomes apresenta uma lista de prazos decadenciais que estão no Código de 16. Quando eu vi aquilo, eu falei, que coisa estranha. Não é o estilo do professor Orlando Gomes entregar para o leitor de bandeja, transcrever trechos do código. Eu fui entender depois o Código de 16, sob o título dos prazos de prescrição, misturava prazo de prescrição com prazo de decadência. Então Orlando Gomes, depois de desenvolver todo um capítulo tentando diferenciar prescrição de decadência, ele reproduz na última página do capítulo quais são os prazos de decadência. A impressão que eu tive é que o professor, na minha opinião, talvez o maior civilista brasileiro, um dos maiores, ele talvez, com a grande percepção dele, talvez ele não tenha se convencido da distinção que a doutrina traçava naquela época, de que prescrição ataca a ação fulmina-se por prescrição. E ele entrega ao leitor os prazos da lei. É a minha visão acadêmica, tá? Poxa, tem alguma coisa aqui que não está batendo. Por quê? Porque prescrição não ataca a ação. Porque quando eu pego a petição inicial, ou uma defesa, uma contestação, quando eu pego uma contestação e eu vejo o advogado escrever assim, MM juiz, a prescrição atacou a... Aí ele bota a palavra certa, que não é ação, não vou dizer ainda, surpresa. Eu me emociono. Por quê? Porque nos dias de hoje, meus amigos aqui do Insta, não se deve mais dizer que a prescrição ataca a ação, que a ação prescreve. Ô Pablito, eu queria entender isso, eu não queria decorar. Você pode me ajudar, professor? Eu queria entender. Eu vou dar um exemplo que eu já dei, tá? Vou dar um exemplo. Você, Wagner, que me escuta aí agora. Vou dar o seguinte exemplo. Nunca esqueçam esse exemplo meu. Se você entender esse exemplo, pode desligar até ir embora, feliz da vida. Eu vou lhe mostrar com um exemplo simples que você não deve escrever, não deve dizer que a prescrição ataca a ação. Estou ressalvando que haverá bancas de concurso que ainda vão acatar a tese, ainda vão dizer, ainda vão aceitar você escrever. O prazo de prescrição da ação, mas não é técnico dizer isso. Não é técnico data vênia. E vou lhes mostrar agora. Imagine que eu celebrei um contrato com você, Wagner. Com você, tá? Celebramos um contrato hoje. E em razão deste contrato, Wagner, você se torna credor do valor de 10 mil reais. Você tem o direito de crédito contra mim, Wagner, de 10 mil. Você tem o direito à prestação contra mim. Você, Wagner, é o credor e eu sou o devedor. Ok. De acordo com o contrato, o vencimento, viu, Wagner, da dívida seria daqui a 30 dias. Então, no dia 20 de julho, ocorreria o vencimento. Ok. Chegou o dia 20 de julho, eu não paguei a você, Wagner. Você é o credor, eu sou o devedor. Tá claro isso, não tá? Ok. Muito bem. Neste dia 20 de julho, eu não paguei a você, violando o seu direito à prestação dos 10 mil. Eu não lhe paguei. Toda a doutrina clássica diz, neste momento em que o direito à prestação do credor é violado, começa a correr o prazo de prescrição, dentro do qual o credor Wagner tem de ajuizar a ação de cobrança contra o devedor Pablo. Se o credor Wagner não ajuizar a ação de cobrança dentro do prazo prescricional, a ação está extinta por prescrição. A prescrição extingue o seu direito de ação, Wagner. Não é assim? Todo mundo diz isso. Então imagine, Wagner, que você, credor, tem o prazo prescricional de 5 anos para ajuizar uma ação de cobrança contra mim.
Eu vou pegar o raciocínio da doutrina clássica, tá? Chegando o dia 20 de julho, repetindo, neurose de clareza, eu, devedor, não paguei os 10 mil a você, Wagner, violando o seu direito à prestação. Ok. Violado o seu direito, começa a correr o prazo de prescrição, não é, Wagner? Tá claro isso? Então, segundo a doutrina clássica, Wagner, você, credor, teria o prazo prescricional de 5 anos para ajuizar uma ação contra mim, sob pena de a ação ser extinta, não haver ação por conta da prescrição. Ok? Ok. 8 anos depois, Wagner procura o advogado Fred Didier. O prazo prescricional já havia corrido. Fred Didier prepara uma petição inicial. Fred Didier pega a procuração de Wagner e diz a Wagner: Wagner, fique tranquilo, eu vou cobrar o crédito do devedor Pablo. Observe, o prazo prescricional já havia corrido. Tá claro? Tá claro. Muito bem. Fred então prepara a petição inicial, Wagner, em seu favor. Fred protocoliza a ação de cobrança em seu favor. Eu sou citado, Wagner, e eu, devedor, em defesa, alego a prescrição, claro, porque a prescrição é uma matéria de defesa do devedor. Eu, citado, recebo o mandado e digo assim: esse Wagner tá louco. Ele quer cobrar uma dívida que já prescreveu há muito tempo. Então eu contrato um advogado, contestação, preliminar de prescrição. Fred é ouvido talvez numa réplica, não sei. O juiz profere sentença, há recurso para o tribunal. Eu lhe pergunto, Wagner, não houve ação? Não houve processo? Não houve sentença? Claro que houve. Mesmo que você haja proposto uma ação de cobrança contra mim, Wagner, 10 anos depois, 20 anos depois, 40 anos depois, 6,02 menos 10 a 23, um mol de anos depois, pi, 3,14, 15, 16 anos depois, não importa, haverá ação, haverá processo, haverá sentença. Isso significa algo muito claro: a prescrição não ataca a ação, porque o direito de ação, entendido como direito fundamental, processual, público, de pedir ao Estado um provimento jurisdicional, não prescreve nunca. Pare para pensar. O direito de ação, eu estou pegando a ideia da teoria do processo, lógico. Eu não vou aqui falar de accionata, pelo amor de Deus. O direito de ação, entendido como o direito fundamental, Wagner, tá claro, meu irmão? De pedir ao Estado um provimento jurisdicional, não prescreve nunca. Então, Pablito, pera lá. Se o direito de ação não prescreve, professor, o que é que prescreve? Porque ficou claro que mesmo que Wagner procure Fred Didier, seu advogado, 25 anos depois, já estourado o prazo prescricional, que era de 5, haverá ação, haverá processo, haverá sentença. Então ponha na cabeça de vocês, meus amigos da live, meus amigos do coração, o direito de ação, entendido como um direito fundamental, público, processual, não prescreve nunca. Não prescreve nunca. Peraí, professor. Então, se o direito de ação não prescreve, o que é que prescreve, Pablito? Aí é que vem a luz. Porque essa contribuição foi dada pelo direito alemão, pela nossa de Anspruch, e autores como Agnello Amorim Filho já levantaram lá atrás uma luz reflexiva. A prescrição não ataca o direito de ação. Eu acabei de provar a vocês isso com um exemplo muito simples. Mas peraí, Pablito. Se a prescrição não ataca o direito de ação, a prescrição ataca o quê? Porque a prescrição extingue alguma coisa. Chegou o dia 20 de julho, tá? Como eu disse aqui. Chegou o dia 20 de julho. Eu não paguei os 10 mil a você, Wagner. Eu violei o seu direito. Violado o seu direito, começou a correr o prazo de prescrição de 5 anos, Wagner, tá claro isso? Alguma coisa nasce no primeiro dia do prazo de prescrição e morre no último. O que é que a prescrição ataca, professor Pablo? Já que ficou claro que a prescrição não ataca o direito de ação, porque o direito de ação é um direito fundamental, processual, de pedir ao Estado um provimento jurisdicional e não prescreve nunca. Mas alguma coisa prescreve.
É algo que nasce no primeiro dia do prazo de prescrição, quando eu violei o direito do credor Wagner, e morre no último dia, 5 anos, no exemplo que eu dei. Os alemães perceberam o que é que prescreve. Anspruch. O que prescreve é a chamada pretensão. A pretensão prescreve. A pretensão nasce no primeiro dia do prazo de prescrição, quando o direito do credor é violado, e morre no último dia do prazo de prescrição. Então, Wagner, o prazo não era de 5 anos? Quando você procurou Didier, advogado, 8 anos depois, você ainda tinha direito de ação. Ok, o direito de pedir ao Estado um provimento jurisdicional não prescreve nunca. Mas você não tinha mais, Wagner, pretensão contra mim. Porque a pretensão nasce no primeiro dia do prazo prescricional e morre no último dia do prazo prescricional. Então, quando eu pego uma contestação e que o advogado diz assim: MM juiz, o autor da demanda não tem razão, porque a sua pretensão está prescrita. Minha lágrima quase cai na página do processo. Não é página porque é eletrônico. Mas sabe aquela emoção interna? O juiz não é Deus. Atenção, juiz não é Deus. Juiz é um ser humano. Então quando a gente pega uma petição, ele pode não ter razão. Mas quando a gente pega uma petição, uma contestação, que o advogado fala assim: a pretensão do credor prescreveu. Minha lágrima cai na hora. Pling. Porque eu percebo que esse advogado, ele conhece bem a teoria geral do direito. Ele sabe que o credor, o autor, tem direito de ação sempre. Ele não tem mais pretensão. A pretensão nasce no primeiro dia do prazo de prescrição e morre no último. Tá claro isso, não tá? Neurose de clareza? Tudo bem. Pablito, e já que você tem neurose de clareza, o que é pretensão? Porque eu não quero decorar, professor, eu quero entender. A pretensão, repito, que nasce no primeiro dia do prazo de prescrição e morre no último, é o poder que o ordenamento jurídico confere ao credor de coercitivamente exigir o cumprimento da obrigação. A pretensão é o poder que o ordenamento jurídico reconhece legitimamente a um credor de coercitivamente exigir o cumprimento da obrigação. Por conta disso, Wagner, é que se você ajuiza a demanda dentro do prazo de prescrição, se você, Wagner, deduz a sua pretensão dentro do prazo de prescrição, o ordenamento jurídico reconhece em você, olha que fantástica essa imagem que eu vou dar a vocês, o poder para penhorar bens do meu patrimônio, bloquear bens via Bacen-Jude, apreender bens, arrestar bens, todos os poderes de constrição que o credor tem, claro, em um crédito legítimo, todos os poderes de constrição que o ordenamento reconhece a um credor, é porque o ordenamento vê que esse credor tem pretensão. Ele deduziu a pretensão dentro do prazo de prescrição. Todavia, Wagner, se você deixa correr o prazo de prescrição, você continua tendo direito de ação. Ok, porque o direito de ação, entendido como o direito de pedir ao Estado um provimento jurisdicional, não prescreve nunca. Mas se você perde o prazo de prescrição, Wagner, você não tem mais pretensão contra mim. É como se você tivesse uma arma desmuniciada. Então eu, devedor, alego em minha defesa, a prescrição da sua pretensão, e o juiz profere uma sentença de mérito, porque prescrição e decadência integram o mérito da demanda. Se você entendeu essa explicação minha, vá em paz. Não vá não, fique aí. Mas é a parte mais importante do que eu poderia dizer. Poxa, Pablito, fantástico, agora eu entendi. Deus permita que eu tenha conseguido fazer muitos de vocês entenderem prescrição numa live, quem sabe, tá? E quando você abrir o Código Civil, faça isso aí, depois. Quando você lê o artigo 189, esse artigo é um artigo que me emociona. Porque o professor Miguel Reale,
que foi quem coordenou a comissão de elaboração do Código Civil de 2002, depois você pode até ler, ele tem um livro, que são os comentários ao projeto de lei, tá? Ele diz claramente que o Código Civil de 2002 adotou uma posição científica quanto à prescrição e decadência. O Código Civil de 2002 ele é técnico. O Código Civil de 2002 deixa claro que o que prescreve não é ação, o que prescreve é pretensão. Quer ver? Lê o artigo 189 aí. 189, Código Civil. Violado o direito, exemplo, Wagner, você credor, nasce para você, titular, credor, a pretensão a qual se extingue pela prescrição nos artigos, à luz dos prazos dos artigos 205 e 206. Se você ler o artigo 89 do Código Civil, minha live vai voltar toda em sua cabeça. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. E vai uma dica de concurso aqui. No Código Civil, os prazos de prescrição estão nesses dois únicos artigos, 205 e 206. Todos os outros são decadenciais. Então, fique muito claro na mente de cada um de vocês, depois dessa explicação que eu dei a cada um. O que prescreve não é o direito de ação. O que prescreve é a pretensão. A pretensão nasce no primeiro dia do prazo de prescrição e morre no último dia do prazo de prescrição. E Pablito disse mais. Ainda lembrou que no Código Civil, se eu precisar fazer uma consulta rápida, os prazos de prescrição estão em dois artigos, 205 e 206. E aqui eu paro e pergunto a vocês, a quem é que interessa que a prescrição corra logo? A quem é que interessa que o prazo de prescrição se consume logo? Fácil, Pablito, ao devedor. O devedor quer que o prazo de prescrição corra logo, claro, porque ele quer alegar em defesa que a pretensão do credor Wagner está prescrita. Então Wagner, eu quero que você deixe o tempo correr, porque se o prazo de prescrição já se consuma, eu, devedor Wagner, digo assim, olha Wagner, sua pretensão está prescrita, não vou lhe pagar. Por que eu estou dizendo isso? Para entrar na lei do RJET, meus amigos do coração. E nesse ponto eu lembro de um tio meu, um tio muito querido, já falei nele aqui em algumas lives, tio Mário. Posso falar porque eu tenho intimidade, é um tio de consideração que eu amo muito, é uma figura diferente, um coração imenso. Esse tio meu, ele diz assim, eu já contei isso, ele acha que as pernas dele são finas, imagine só, e ele costuma ir para a rua com duas calças jeans, é uma figura esse tio meu. Dia desses a esposa, a companheira dele chegou em casa e ela sentiu um cheiro forte de papel queimado. E foi procurar saber, Mário, o que aconteceu? Quando ela chegou na cozinha, havia um papel higiênico no forninho da cozinha dele. Você sabe que forninho não é micro-ondas. Você sabe o que é forninho, né? Forninho, se você tem em sua casa. Aí ela falou, Mário, o que é isso, pelo amor de Deus, rapaz? Ele não é que o rolo de papel higiênico caiu inteiro na água do chuveiro e eu não quis deixar de aproveitar e estou esquentando o rolo de papel higiênico. É uma figura humana, eu amo de paixão esse tio meu. E há muitos anos, eu era aluno da faculdade. Ele tinha uma dívida com o banco, tá? Ele já resolveu isso aí, enfim. E ele falava, ele me chama de Pableta. Ele falava, Pableta, o banco esqueceu de mim, Pableta. O banco esqueceu de mim. E eu dizia, como assim, meu tio? Eu estou devendo um valor, não estou podendo pagar agora. E o banco não fez nada, não está cobrando. O banco é o credor. O banco tem a pretensão de cobrança, porque a dívida estava vencida. Meu tio era o devedor. E o prazo de prescrição era de 5 anos. Cada ano que passava, meu tio falava, Pableta, o banco esqueceu de mim. Eu falei, meu tio, eu sou estudante, né? Mas pelo que eu vejo, bancos não esquecem. Pableta, o banco esqueceu, Pableta, o banco esqueceu. No último ano do prazo prescricional, meu tio, devedor, estava torcendo para o prazo prescricional correr todo. Por quê? Porque ao devedor interessa que o prazo corra logo, tá? No último ano,
Meu tio liga para mim e fala: Pableta, eu recebi aqui uma notificação judicial do banco. O que é isso? Falei: meu tio, não tem uma boa notícia. A notificação judicial que o credor faz ao devedor interrompe o prazo de prescrição. Significa que o prazo recomeça a correr. O banco terá mais 5 anos para cobrar a dívida. Então eu dei esse exemplo com esse tio que eu amo muito, né? Um tio muito querido para mim, figuraça, um coração gigante, pelo seguinte: a prescrição interessa ao devedor. O devedor quer que o prazo de prescrição corra logo. O grande problema e a grande questão é que quando a gente fala em prescrição, nós sempre pensamos assim: o credor é o Banco Itaú, o credor é o Banco Bradesco, o credor é o banco tal. Sim, em muitos casos sim. Mas muitas vezes o credor é Dona Jandira, uma senhora idosa, uma senhora hipossuficiente, que tem naquele crédito ali, contra João, o crédito da vida dela. Ela celebrou um contrato com o João, Dona Jandira, uma pessoa idosa, e tem aquele crédito, ela precisa cobrar aquilo. Ou então eu pego uma pequena empresa familiar que tem um crédito contra uma grande empresa. Essa pequena empresa familiar prestou um serviço ou forneceu um produto, tem um crédito contra uma grande empresa. Aquele crédito para aquela pequena empresa é muito importante. Então, quando a gente fala de prescrição, o devedor quer que a prescrição corra logo, tá claro. O credor, por sua vez, ele se preocupa com o prazo de prescrição. Por quê? Se ele perde o prazo de prescrição, ele perde a sua pretensão. Já deixei claro isso aqui. Ok. Aí, lei do RJET. Chegamos ao clímax. Dona Jandira chega até você, advogado, diz: doutor Wagner, eu tenho esse crédito para cobrar do seu Pedro e estou precisando muito desse dinheiro. As pessoas estão necessitadas, viu, gente? Muito necessitadas. Aí você, Wagner, que é um excelente advogado, pega o caso e liga para ela, porque ela está confinada por conta da pandemia. Ela tem 70 anos, ela tem comorbidades. Você fala assim: Dona Jandira, tudo bem, como vai a senhora? Ó, é o seguinte, eu vi que a senhora tem um crédito contra essa empresa, contra Pedro, contra João, contra X. E temos de cobrar logo. Porque o prazo prescricional que a senhora tem para deduzir em juízo a pretensão de cobrança, olha aqui, olha como o Wagner foi técnico no telefone, fantástico, Wagner. Está acabando, Dona Jandira. A senhora, pelos meus cálculos, tem pouco mais de um mês aqui para deduzir em juízo a pretensão de cobrança. Eu preciso, Dona Jandira, que a senhora, com urgência, colete uma série de documentos que eu vou mandar pelo WhatsApp para que eu possa ajuizar a demanda de cobrança dentro do prazo. Dona Jandira diz assim: mas doutor Wagner, eu não posso sair de casa, doutor. Eu sou hipertensa, eu sou diabética e tenho 75 anos de idade. Eu não tenho como sair de casa para coletar dados. A lei da pandemia, percebendo isso, percebendo que muitos credores, atenção agora, atenção, não saia da live agora. Muitos credores, neste momento pandêmico, não podem sair de casa, se deslocar para cartórios, levantar documentos. A lei da pandemia, no seu artigo 3º, disse: os prazos de prescrição encontram-se impedidos ou suspensos, ou seja, os prazos de prescrição estão paralisados a partir da entrada em vigor da lei, dia 12 de junho, até o dia 30 de outubro de 2020. Com isso, Dona Jandira, credora, essa senhora hipossuficiente, foi beneficiada. Porque o prazo de prescrição que corria contra ela, porque ela é credora, ela estava correndo contra o tempo. Ela precisava deduzir a pretensão dentro do prazo. Atenção, quem é advogado agora. Os prazos de prescrição, à luz do artigo 3º da lei da pandemia, estão paralisados desde o dia 12 de junho até o dia 30 de outubro de 2020.
É claro que se houver outra causa de paralisação prevista no Código, esta vai prevalecer. Mas esta é uma regra geral e subsidiária. Então, você que é advogado e que me escuta agora, você que é concursando, tem de saber que neste momento, à luz do artigo 3º da Lei da Pandemia, os prazos de prescrição encontram-se paralisados a partir da entrada em vigor da lei, dia 12 de junho, até o dia 30 de outubro de 2020. E a lei foi mais além. Ela coloca que, inclusive, prazos de decadência também estão paralisados. Parágrafo 2º do artigo 3º. Mas, Pablito, prazo de decadência... Decadência, eu não teria tempo de explicar decadência, né? Eu não resisto, ó Deus, porque isso acontece comigo. Eu vou dar uma explicação rápida do que é prazo decadencial. Para você entender o que é prazo decadencial, você tem que entender o que é direito potestativo. Direito potestativo, eu vou conceituar numa única frase. Direito potestativo é um direito de interferência. O direito potestativo não é um direito que tem no seu conteúdo uma prestação. O direito potestativo não tem conteúdo prestacional. Por exemplo, na hipótese que eu aventei antes, em que Wagner é credor de 10 mil contra mim, vocês lembram do exemplo? O direito que Wagner tem de crédito contra mim tem por conteúdo uma prestação. A minha prestação de dar dinheiro, tá? Se esse direito de Wagner, que tem por conteúdo prestação, é violado, começa a correr um prazo de prescrição para que ele deduza em juízo pretensão. Expliquei com muita clareza isso, não foi? Ok, maravilha. Decadência não tem nada a ver com isso. Direito potestativo não tem nada a ver com isso. O direito potestativo é simplesmente um direito de interferência. Quando você exerce o direito potestativo, você sujeita a outra parte, você interfere na esfera jurídica da outra parte. Ele não tem conteúdo prestacional. Então, quando eu exerço um direito potestativo, eu estou simplesmente interferindo na esfera jurídica da outra parte. Apenas isso, ok? Ok. Existem direitos potestativos que não têm prazo para exercício. Vou dar um exemplo que você nunca vai esquecer. O direito potestativo por excelência. Direito ao divórcio. Eu acordei pela manhã, olhei para minha esposa, disse assim, sente aqui, eu quero conversar com você, um assunto sério, eu estou confuso. Essa frase, eu estou confuso, quando o marido diz à esposa, ou a esposa diz ao marido, ou o namorado, a namorada, vem bomba depois. Eu estou confuso. Não, se você ouvir eu estou confuso, prepare-se, porque depois vem bomba. Aí cheguei para minha esposa e falei, eu estou confuso, eu não quero mais ficar com você, eu vou me divorciar. Aí dali uma semana, eu ingresso com o divórcio em face da minha esposa. É um direito potestativo, porque é um direito de interferência. Eu interfiro na esfera dela. Ela não pode fazer nada. Ela pode me impedir? Não pode me impedir me divorciar. Então, existem direitos potestativos que não têm prazo para exercício. Todavia, existem direitos potestativos que têm prazo para exercício. Tá? Por exemplo, o direito potestativo de anular um contrato. O direito de anular um contrato é um direito de interferência. Você interfere naquela relação contratual. Não tem conteúdo prestacional. Tem nada a ver com pretensão. Então, o direito de anular um contrato é um direito potestativo. Ok? Ok. E tem prazo para exercício? Tem. Artigo 177, 178 do Código Civil. 4 anos. Quando um direito potestativo tiver prazo para exercício, como nesse exemplo que eu dei, o direito de anular um contrato tem um prazo legal de 4 anos. Quando um direito potestativo tiver prazo para exercício, este prazo será sempre decadencial. Traduzindo, sabe o que é decadência? Sabe o que é decadência? Que sempre foi um monstro para você? Sabe o que é decadência? Prazo decadencial? Numa única frase, é o prazo para o exercício de um direito potestativo. Só isso. Então veja, a lei do RG te diz que essa paralisação dos prazos também se aplica a prazos de decadência.
Então, a lei do RJ está paralisando prazos de prescrição e prazos de decadência até o dia 30 de outubro de 2020. Repetindo, a lei do RJ está paralisando prazos de prescrição e prazos de decadência entre o dia 12 de junho, data da vigência da lei, e o dia 30 de outubro de 2020. Eu não resisto. Posso dar mais uma informação a vocês sobre a diferença entre prazo prescricional e decadencial? Nós já vimos que prazo prescricional é o prazo para se deduzir em juízo pretensão, que deriva da violação de um direito com conteúdo prestacional. Tá claro, né? E eu disse que prazo de decadência é o prazo para o exercício de um direito potestativo. Posso dar mais uma dica para vocês? Valiosíssima? Posso? Eu já dei uma maravilhosa ao dizer que no Código Civil os prazos de prescrição, isso é dica para concurso. Estão em 2 artigos, prazos de prescrição 205 e 206. Todos os outros são decadenciais. Posso dar mais uma dica para você? Para você que advoga? Para você que faz concurso? Para todo mundo vou dar essa dica, lógico, tá? Todo prazo de prescrição é sempre legal. Você não pode, por meio de um contrato, criar um prazo de prescrição. Oh, que fofinho, eu criei um prazo de prescrição novo. Oh, gente, não existe. Todo prazo de prescrição tem de estar previsto na lei. Todavia, os prazos de decadência podem ser legais ou convencionais. Oh, que coisa fantástica. Numa prova oral, me arrepio. Numa prova oral, quando o examinador pensa assim, vou arrebentar o candidato. Aí pergunta, candidato, os prazos de prescrição podem ser criados por meio de um contrato? Aí o candidato que é preparado, ó Deus, respira. A respiração está na razão direta do controle da mente. Lembrem disso. Quando você está em desespero, sua respiração dispara. Você está naquela audiência, você está começando a advogar, o juiz diz assim, debates orais. Você não estava preparado. Você conhece o processo, você não está preparado para aquilo. Sua respiração fazer. Controle a respiração. Aí na banca de concurso, candidato, os prazos prescricionais podem ser criados por meio de um contrato? Aí o candidato respira. Impressionante. O universo conspira a favor daquele que, com muita luta, porque não é fácil, exerce o desapego. O desapego é o maior desafio de cada um de nós, em todos os planos da nossa existência. O desapego de ideias que não se justifiquem mais, o desapego de bens materiais, o desapego até de pessoas. Porque nós não partimos com ninguém, partimos só nós e ele, na crença de cada um. Então o desapego é um desafio para cada um de nós. Então o candidato respira. Candidato, os prazos prescricionais podem ser criados por meio de um contrato? Aí o candidato para, respira. Excelência, todo prazo prescricional sempre deriva da lei. Aí você lembra de minha live na hora. Inclusive, excelência, no Código Civil os prazos de prescrição estão em 2 artigos, 205 e 206. Os outros são decadenciais. Todavia, excelência, prazos de decadência tanto podem estar previstos em lei, como podem estar previstos em contrato. Por exemplo, aquele prazo muito comum que você vê no contrato, a parte contratante tem um prazo de 30 dias para exercer o direito de desistir do contrato. É um direito potestativo, é um direito de interferência, é um direito de mera interferência, o direito de desistir. Aquele prazo de 30 dias que está no contrato, para você desistir, é um prazo de decadência. Porque Pablito ensinou na live, eu nunca vou esquecer, é um direito de mera interferência. E aquele prazo criado num contrato jamais será prescricional, sempre será decadencial. E a lei do RJ, voltando para ela, estabelece que entre o dia 12 de junho de 2020 e 30 de outubro, prazos prescricionais e prazos decadenciais estão paralisados. Por quê, Pablito? Porque as pessoas não podem sair de casa
estão confinadas, não podem coletar documentos, não podem ir ao escritório do advogado como iam antes. Então a paralisação. Aí o aluno me pergunta, ô Pablito, por que a paralisação vai até o dia 30 de outubro? Porque o legislador talvez tenha imaginado que depois do dia 30 a nossa vida voltasse ao normal. Espero que sim. Mas pode ser que haja uma prorrogação do prazo de paralisação por meio de uma nova lei, talvez. Mas no momento, a paralisação dos prazos de prescrição e decadência é até o dia 30 de outubro. E a partir do dia 12 de junho, o termo inicial é 12 de junho. E aqui vai uma reflexão crítica. Pare para pensar comigo. Ô você que é advogado, isso que eu vou dizer é utilíssimo. Isso para uma banca de concurso também é muito útil. Preste atenção. Olha só, viajem comigo. A lei estabelece a paralisação dos prazos de prescrição e decadência entre 12 de junho e 30 de outubro. Mas por que a partir do dia 12 de junho foi quando a lei entrou em vigor, a data de vigência da lei do RJET? Mas pare para pensar, o marco pandêmico, segundo a própria lei, quem tem boa memória vai lembrar, quem responde, foi o dia 20 de março. O artigo 1º da lei disse que a pandemia estourou, seus efeitos estouraram a partir do dia 20 de março. E se você quiser problematizar mais, a portaria 188, replicada na 454 do Ministério da Saúde, reconheceu a emergência nacional em 3 de fevereiro. Então fiquem com isso na cabeça, essa reflexão minha. A lei paralisa os prazos de prescrição e decadência entre 12 de junho e 30 de outubro, data de vigência da lei, e 30 de outubro. Ok? Ok. Porque a pandemia teria estourado, as pessoas não saem de casa. Sucede que o marco pandêmico é anterior, porque o artigo 1º da lei diz que, para análise dos efeitos da pandemia, a data a ser considerada é 20 de março. Então eu confesso que eu fiquei um pouco sem entender a opção do legislador aqui, mas, talvez por segurança jurídica, preferiu o legislador suspender os prazos a partir da data de vigência da lei 12 de junho de 2020, meus amigos do coração. E aí eu paro e me perguntaram assim, professor, essa lei da pandemia, professor Pablito, que paralisa prazos, se aplica em face da fazenda pública? Eu deixei a cereja do bolo para o final, né? Você que tem um crédito contra a fazenda pública. Você, credor, contra o Estado, a União. É o que mais tem muito. Pessoas com crédito contra o Estado. Você pode invocar essa paralisação do prazo contra a fazenda pública, sim ou não? Vou dar outra hipótese que dialoga com o direito público. Você se habilitou para o casamento. Sua certidão de habilitação para casar tem prazo de eficácia de 90 dias, não é assim? Não é? Só que você não pode casar agora, não pode sair de casa agora. Você pode defender a paralisação desse prazo de 90 dias, que é um prazo que está encartado nas normas da Lei de Registros Públicos? Oh, que pergunta boa. Não esperava essa não, né? Não esperava essa. Então a pergunta é a seguinte, para fechar com chave de ouro. Essa paralisação dos prazos de prescrição e decadência aplicam-se no âmbito do direito público? Sim ou não? Aplicam-se em face da fazenda pública? Você que tem um crédito contra o seu Estado, há um prazo correndo contra você, você pode invocar a paralisação com base nessa lei? Ou, vamos imaginar um prazo dentro de um procedimento administrativo, haveria paralisação? Veja, o fundamento pandêmico é o mesmo. O mesmo fundamento que justificou a paralisação desse prazo, ou seja, as pessoas estão confinadas, não podem sair de casa, os serviços estão parcialmente interrompidos, o fundamento pandêmico que se aplica ao direito privado se aplica ao direito público. Então, numa linha de raciocínio, você poderia talvez defender a tese. Todavia, há uma dificuldade. Porque a lei, se você pegar em ementa, a lei institui o regime jurídico emergencial transitório de direito privado. Então, o legislador
teria feito uma opção ao encerrar os efeitos da lei no campo do direito privado. Todavia, como eu sempre gosto de ir para além do próprio direito, é o que eu sempre digo, as nossas aulas, elas são para você refletir. Eu vou ser muito franco, vai ser muito difícil nesse momento você querer aplicar essa paralisação de prazos em face da Fazenda Pública, porque essa lei institui um regime jurídico de direito privado. Todavia, vá dormir pensando nisso. Se o fundamento pandêmico é o mesmo, se nós sabemos que em leis de direito privado existem normas que dialogam com o direito público e vice-versa, não seria defensável a tese de se poder aplicar essa paralisação de prazo, por exemplo, em benefício do administrado e contra a Fazenda Pública? Será que não seria viável isso, já que o fundamento pandêmico é exatamente o mesmo? Fica o convite à reflexão, mas eu deixo claro, não é algo simples e possivelmente a jurisprudência resistirá a essa tese, porque a lei foi concebida para o direito privado, meus amigos do coração. Eu não tenho como agradecer a Deus de forma nenhuma, porque eu não esperava falar 1 hora sobre prescrição e decadência. Eu espero que essa live tenha feito muitos de vocês entenderem uma das matérias mais difíceis da civilística nacional. Agradeço a Deus, reitero aos amigos que queiram receber a minha aula gratuita da pós, em que eu estou como professor e que meus amigos, é um projeto que realmente me anima demais. Quem quiser receber o programa, mande um e-mail para mim, pablostoso@gmail.com. Mas eu faço um agradecimento a Deus aqui, pelos amigos vários, pela audiência imensa. Dedico essa live ao grande professor Silvio Capanema de Souza, porque essa vida é muito rápida, meus amigos. Rápida. E as pessoas brigam por muito pouco, por nada muitas vezes, sem perceber que efetivamente o que importa é aquilo que a gente não pega, que a gente não segura, tá? Eu digo isso porque quando você, no final das contas, para pensar e ver como a vida é fugaz, você se pergunta, será que valia a pena, valeu brigar tanto com meu irmão? Eu brigar tanto com minha mãe, porque às vezes você briga com seus pais querendo explicar a eles algo que você diz, poxa, meu pai e minha mãe estão errados. Tenha paciência, você não vai mudar seu pai e sua mãe. Faça a sua parte, dê o seu exemplo, blinde-se espiritualmente. E mais do que nunca, nesse período de evolução kármica, tente melhorar a si mesmo, porque melhorando a si mesmo, pode ter certeza, você melhora o mundo todo em seu redor. Não adianta, eu vou encerrar com isso, não adianta você dizer assim, eu quero ser um grande profissional do direito, e você vai ser. E chegando lá, você não dá um boa tarde para o ascensorista do elevador. Quando você está na garagem do seu condomínio, você não cede lugar ao seu vizinho, você quer que ele saia da frente para o seu carro passar. Porque há pessoas que vivem como se fossem credoras do mundo inteiro. Que isso nunca aconteça com cada um de vocês, meus amigos. Porque o exemplo que estamos passando agora de sofrimento na humanidade é uma oportunidade para o crescimento pessoal de cada um. Porque dessa vida não levamos nada. Aliás, só levamos o conhecimento. E conhecimento não é instrução acadêmica, não. Porque há pessoas humildes que são sábias. Nós levamos a sabedoria da vida, que está para além dos livros, e o amor que a gente carrega dentro de cada um de nós. Meus amigos, muito obrigado. E até a nossa próxima live. Com fé em Deus sempre. Um abraço.